Que esse amor possa viver em você. Somente crer, tudo é possível. Pai Celestial, nós estamos muito felizes por estar, Senhor, em tua casa, agradecidos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e por estarmos, Pai, firmes em tua palavra, nesse propósito, meu Deus, em tuas promessas. Nós queremos pedir perdão pelas nossas falhas, nossos erros, Pai. Nós queremos, Senhor, que o Senhor venha falar aos nossos corações nessa noite, pois nós sabemos que necessitamos, meu Deus, do alimento sólido. Nós necessitamos, Pai, que o Senhor desça aqui no nosso meio, meu Deus, e possa nos encher com o Teu Espírito Santo, Pai, para que possamos sair pelas portas melhores do que entramos, meu Deus. Que o Senhor venha transformar as nossas vidas. Que o Senhor venha se fazer presente aqui, Pai. Que eu não atrapalhe o Senhor em nenhum momento. Que os meus irmãos, Pai, possam olhar através, Senhor, desse amontoado de ossos, dessa carne, meu Deus, e possam ver a Tua face, meu Deus, o Teu Espírito, a Tua palavra pregada na unção do Teu Espírito. Meu Deus, me ajude, Senhor. Eu reconheço as minhas limitações e eu sei, Pai, que isso não me faz, Senhor, eu estar aqui melhor que ninguém, meu Deus. Eu sinto apenas que a minha responsabilidade aumenta, porque eu não estou falando a um grupo qualquer de pessoas, mas sim a Tua noiva, os escolhidos, os predestinados da última hora, para caminhar nesse mundo, Pai, conforme o que o Senhor disse, conforme as Tuas medidas, conforme a Tua palavra, Senhor. Por isso me ajude, meu Deus. Eu dependo de Tua graça. Eu sou mais necessitado aqui nessa noite, Pai. Me ajude, Pai, em nome santo e precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe os irmãos. Como o irmão Guilherme disse, o pastor teve que sair. E ele pediu para que eu estivesse aqui e trouxesse a palavra.
Eu sei que o culto não depende só do pregador. Eu creio que cada um trouxe azeite suficiente para que nós pudéssemos chegar aqui e oferecer cada um o seu sacrifício. Eu quero pedir para os irmãos abrir a Bíblia no livro de Gênesis. E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jabó. E tomou-os e fez-os passar o ribeiro e fez passar tudo que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão até que a alva subiu. Que Deus possa abençoar a porção de sua palavra, em nome do Senhor Jesus. Podeis assentar, meus irmãos. Eu quero falar um pouco nesta tarde, se o Senhor permitir, o que muda a vida do homem. Nós vemos que no natural, em nossa vida, muitas coisas podem mudar o caráter e a vida do homem. Se nós olharmos para uma pessoa, nós vamos ver que, às vezes, muitas das vezes, o dinheiro, ele pode mudar a vida de uma pessoa. Talvez ele não mude, aquela pessoa não transforme a sua vida, mas ele mudará o seu caráter. Não para uma coisa boa, mas para uma coisa que não é agradável. Mas o que muda a vida de um homem, a vida de uma mulher? O que transforma o homem ou uma mulher realmente? Se nós olharmos para o tempo que nós estamos vivendo, nós vamos ver que uma igreja, ela não pode mudar a vida do homem. Se nós olharmos para o tempo que nós estamos vivendo hoje, nós vamos ver que um pensamento humano, ele jamais mudará a vida de um homem ou de uma mulher. Então isso começa a beliscar a nossa consciência e nós começamos a pensar: o que muda realmente a vida de um homem? Então Deus, através de um profeta, ele envia uma mensagem poderosa. E essa mensagem chega em nossos lares, chega em nossas casas. E essa mensagem, ela tem um poder tremendo. Ela veio através de um profeta para endireitar o que estava torto. Ela veio consertar o que estava errado. Ela veio trazer o perdido de volta ao companheirismo com Deus. Mas ela no papel, ela não pode mudar a vida de um homem. Ela no papel, ela não pode mudar a vida de uma mulher. Então vamos adiante, vamos nos perguntar: o que muda realmente a vida de um homem e a vida de uma mulher? O que realmente muda a vida de um homem e de uma mulher é o encontro com Deus. Meus irmãos, nós podemos nos assentar e conversarmos sobre cada versículo da Bíblia. Nós podemos nos assentar e conversarmos sobre cada parágrafo da mensagem. Mas enquanto ela não estiver aqui, não vai nos adiantar de nada. Nós não vamos ter uma vida mudada. Nós não vamos ter o nosso caráter mudado. Nós só vamos encontrar isso quando nós tivermos um real encontro com Deus. Amém. Então agora nós temos certeza do que?
do que o que muda a vida do homem é o encontro. Nós vamos para a Escritura e nós vamos ver como Moisés, ele tinha todo o conhecimento egípcio, tudo sobre as costas dele, e ele tinha tudo, diz o profeta, para ser o futuro faraó. E quando ele tentou, com as suas próprias mãos, porque ele sabia, dentro dele a semente, como eu e você, nós já sabemos que Deus nos chamou e nós somos eleitos. Amém. Nós sabemos que a semente está dentro de nós, e Moisés também sabia, porque quando ele viu aquele egípcio castigando o hebreu, ele foi lá e ele quis fazer com a sua mão. Não era o jeito de Deus ainda, não era a maneira de Deus, mas Deus tem um tempo para tudo. Então ele ficou 40 anos no deserto e ele teve que perder tudo que ele tinha aprendido, diz o profeta. E quando ele chegou a um ponto que Deus olhou e disse: agora você está pronto, você está do jeito que eu quero, Deus apareceu para ele numa sarça ardente. E Deus chegou para ele diante daquela sarça ardente, e aquilo transformou a vida de Moisés. Amém. Porque se nós olharmos lá para trás, nós vamos ver um homem invadindo, pense bem, uma nação, um rei poderoso. E o que Moisés tinha na mão? Moisés não tinha nenhuma teologia. Moisés, ele não tinha nenhum conhecimento humano para tirar aquele povo. Não. Moisés não estava confiado no seu braço, na sua força. Não. Moisés estava confiado no encontro que ele teve com Deus. Moisés estava confiado no assim diz o Senhor. Então, se os olhos naturais olhassem para Moisés e vissem ele caminhando lá para o Egito, com uma vara torta na mão, e a pessoa perguntasse: Moisés, o que você vai fazer? E ele diria: eu vou libertar o meu povo do Egito. Tu vai libertar o povo? Vou. E o que você tem na mão para libertar esse povo? Qual é a tua arma? Tu tens uma bomba atômica? Tu tens um tanque de guerra? O que tu tem? Eu tenho a certeza de que Deus é comigo. Se nós olharmos para a mensagem hoje, a dimensão do Evangelho, e nós pensamos: meu Deus, como conseguiremos? Eu me deparo com as experiências do irmão Branda, meus irmãos, e eu fico atônito. Eu fico, vamos dizer assim, um pouco perturbado comigo mesmo. E eu digo: meu Deus, eu olho para a experiência dele e eu digo: Senhor, quando que eu vou chegar no nível desse? Quando que eu poderei chegar de um homem tão sincero como ele, a ponto de um anjo aparecer para ele, e o anjo olhar para ele e dizer: se tu fores mais sincero. Amém. E eu fico parado e eu começo a pensar: Senhor, como eu vou conseguir? Como eu vou conseguir batalhar e chegar até o final? Porque a promessa que Deus nos fez é boa. O batismo com o Espírito Santo é muito bom, a terra prometida é muito bom, mas você imagina você se assentar no trono, você caminhar em ruas de cristal. Meu Deus, meu irmão, isso é para privilegiado. E eu começo a olhar para isso e eu, meu Deus, como que eu vou conseguir? Só tem um jeito de eu conseguir isso. Não é com um parágrafo de mensagem na cabeça, não é discutindo mensagem, não. Não é achando que eu sou melhor que alguém, não. Não é eu tendo uma fortuna no banco, não. Não é eu tendo um carro bom, não. Nada disso vai me adiantar. O que vai me adiantar é o encontro real com Deus. Amém. Quando eu estiver esse encontro real com Deus, quando você estiver
encontro real com Deus, você não vai temer nada. Você tem a certeza, como tinha aquela mulher no barco, quando disseram, o barco vai afundar. Se o socorro não chegar em 30 minutos, nós vamos afundar. E eles mudaram a música e começaram a cantar um hino. E eles começaram a cantar um hino ali, um hino, e aquela mulher não parava de dar glória a Deus. Tinha uma irmã cheia do Espírito Santo ali dentro. Ela tinha tido um encontro com Deus. Ela tinha tido um encontro. Ela tinha tido uma experiência com Deus. E aquele barco começou a afundar e ela, glória a Deus. Aleluia! E o capitão não entendeu. Porque eles não entendem. Quando o cristão ele tem um encontro com Deus, o povo aí fora olha e não entende. Eles não conseguem entender. Então, quando aquela mulher teve aquele encontro e o capitão ficou atormentado, chegou lá e disse: mulher, nós vamos afundar. Nós estamos afundando. E tu está glorificando a Deus? Ela disse: porque para mim tudo é grande. Eu tive um encontro com Deus. Eu tive uma experiência com Deus. Eu tenho certeza, se eu morrer para onde eu vou. Se o socorro chegar, eu vou visitar o meu filho. Mas se não chegar, eu vou ver minha filha na glória. Se não chegar, eu sei para onde eu vou. Eu estou segurado. Então o que muda a vida do homem realmente, o que transforma o caráter de uma mulher, de um homem, é o encontro com Deus. Amém, Senhor. Eu fico pensando, muitas vezes nós podemos ter 30, 40, 50 anos de mensagem, conhecer tudo da letra, mas se nós não tivermos um encontro com Deus, não vai nos adiantar. Aleluia. O paralítico de Betesda, ele estava 38 anos enfermo, naquele tanque, esperando que alguém tomasse ele e colocasse nas águas quando o anjo movia. Mas não havia ninguém, porque quando ele se preparava, ele tentava se arrastar até ali, para ir, alguém passava em sua frente. Mas houve um dia, para ele, houve um dia para ele, também houve um dia para mim e para você. E quando ele chegou ali, Jesus olhou para ele naquela condição, o próprio Deus em carne. Ele disse: eu estou nessa condição, e quando o anjo vem e move a água, não há ninguém que me lance no tanque. Ele disse: pode ficar tranquilo, acabou o teu problema, porque hoje é o dia do teu encontro com Deus. Amém. Hoje chegou o dia que tu tens encontrado o Rei dos Reis. Nós olhamos para uma vida, vamos dizer assim, difícil, porque servir o inimigo não é fácil. Você passa na frente dos bares aí, você vê pessoas escravas sem saber que são escravos. Eles acham: nós estamos aqui nos divertindo, nós estamos aqui passando o tempo, escravizados. E não sabem. O que podem tirar uma pessoa do alcoolismo? O quê? Um centro de recuperação? Muitas vezes eles vão e voltam. É uma tentativa incerta. Pode dar certo, mas também pode não dar. Você vê uma mulher, vamos dizer, baixa, aí fora, prostituindo o seu corpo, fazendo coisa errada. O que mudará a vida dela? Um moço chega lá, bom, bem vestido, e dizer: bom, eu vou te tirar desse lugar e eu vou levar tu para minha casa. É uma tentativa incerta. Pode dar certo, mas pode não dar. Agora, há uma tentativa que não falha.
estava ali ajoelhada na frente do mestre. E ela começou a pensar: não há mais saída para mim. Eu vou ser morta. Eu vou ser apedrejada. Mas chegou o dia do encontro com o mestre. Quando ela achava que não havia mais solução para ela, ela estava diante de Deus. E o que mudou a vida dela não foi uma religião, não foi um credo, porque senão os fariseus tinham dado conta de mudar a vida dela, mas não mudaram. E o que mudou a vida dela foi um encontro real com Deus. Você olha para o século do capítulo 9 de João e você vai ver que a religião não mudou a vida dele. Ele estava cego ali dentro. Ele não podia enxergar naturalmente, mas também não podia enxergar espiritualmente. E ele estava ali enganado, seguindo com seus pais aquele credo, aquele pensamento humano. E aquilo não mudava a sua vida, não transformava. Por certo, ele tomava a Bíblia e talvez ia na igreja, e quando ele chegava lá, ele dizia: voltei do mesmo jeito. Não houve mudança para a minha vida. Eu continuo o mesmo. Eu continuo com as mesmas falhas. Eu continuo com o mesmo linguajar. Eu continuo da mesma forma, não mudei nada. Mas houve um dia. Houve um dia que ele teve um encontro real com Deus. Um encontro real com a palavra. E o que mudou a vida dele foi aquele encontro. Havia uma mulher com fluxo de sangue. E ela estava tanto tempo e gastou todo o seu dinheiro. E nada resolvia. Nada resolvia. Mas houve um dia. Houve um dia que ela viu ele passar no meio da multidão. E ela fez muito esforço para tocá-lo. Porque a multidão afligia. Mas ela saiu dali curada. Ela reconheceu quem estava ali. Ela teve um encontro com Deus porque ela reconheceu. Então, meu irmão, eu quero chegar num ponto que não adianta para nós discutirmos mensagem. Não adianta para nós estar debatendo coisas que não edificam. Não adianta para nós estar muitas vezes falando ou difamando alguém, ou talvez lançando algo sobre alguém. Não adianta de nada. Amém. Sabe o que vai adiantar para mim e para você? Sabe o que vai adiantar para a minha vida? Um encontro real com Deus. Havia um homem e ele era um cabeleireiro. E esse homem era uma pessoa terrível. Ele não cria em Deus. E muitas pessoas foram ali e tentaram pregar para esse homem. E quando chegava ali, ele tinha um certo conhecimento e ele sabia como. Então, ninguém conseguiu. Veio um rapaz de outra cidade visitar sua família ali. E quando chegaram ali, ele disse: eu vou cortar o meu cabelo. Eu vou até o cabeleireiro. Ele disse: bom, tem um bom cabeleireiro ali, você vai ali e corte seu cabelo. Só que você não fale nada de Bíblia para ele. Você não comente nada com aquele homem sobre a Escritura, porque ele é um incrédulo. Ele não crê em nada. E é muito difícil conversar com aquele homem. Você vai sair dali abalado. Mas aquele rapaz, ele não tinha estudo. Ele não tinha muito conhecimento, mas ele tinha um encontro com Deus. Então ele sentou naquela cadeira, o cabeleireiro começou a cortar o seu cabelo. E
Quando ele começou a contar, ele sentado, ele viu algo passar e ele disse: ó, como Deus é maravilhoso. E o cabeleireiro disse: Deus? Rapaz, tu crê em Deus? Ele disse: eu creio de todo o meu coração. E ele disse, o cabeleireiro disse: rapaz, mas Deus não existe. Ele disse: ó, como tu estás enganado. Ah, como tu não sabe o que está falando. Eu tive um encontro com Deus, eu conheço meu Deus. E ele disse: se Deus existisse, não havia crianças morrendo agora, pai matando filhos e filhos matando pais. E realmente aquele homem abaixou o ânimo do rapaz. E o rapaz, em pensamento, disse: bom, eu não vou falar mais nada porque eu estou enrolado. Mas, Senhor, me dá as palavras, porque no meu coração eu sei que o Senhor existe. Então ele pagou o barbeiro, e quando ele saiu na porta, ele olhou para o lado. E quando ele olhou para o lado, ele viu um homem com o cabelo comprido até aqui, e com uma barba desse tamanho. E ele, quando ele viu, ele já saiu atônito e disse, pegou o homem pela mão: vem aqui comigo, só um instantinho, por favor, entre aqui comigo. E aquele homem entrou, e quando ele entrou, ele olhou para o barbeiro e disse: nessa cidade não há barbeiro. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! E o homem disse: não há barbeiro? Como não? Eu sou um, acabei de cortar teu cabelo. Não! Se existisse barbeiro, esse homem não estava cabeludo e barbudo. Aquele rapaz, ele tinha tido um encontro com Deus. E ele disse, o cabeleireiro disse: mas ele está cabeludo e barbudo, porque ele não vem a mim. Aleluia. E o moço disse: e assim é Deus. Aleluia. Assim é Deus. As pessoas estão se matando, se drogando, bebendo, jogando, porque eles não vão a Deus. Na mensagem Deixando Escapar a Pressão, no parágrafo 59, o profeta vai falar da águia. E ele começa falando assim: eu estava lendo há não muito tempo, eu preguei um assunto chamado A Águia Agita Seu Ninho. E eu estava lendo sobre certa espécie de águia. Há 40 diferentes espécies delas, eles afirmam. Certa espécie de águia, tá? Eles afirmam, significa que rasga com o bico. Águia significa que rasga com o bico. Deus sempre compara seu povo com as águias, amém? Amém, Senhor Jesus. Ele se chama Jeová Águia, e as suas águiazinhas são aquelas que são nascidas dele, amém? E eu fiz uma ilustração um pouco rude muitas vezes sobre isso. Como a águia leva seus pequenos para se aprontarem para voar e leva-os acima ao ar e o sol. E um corvo tenta chegar lá em cima, cada pena dele cairá. Ele não é pressurizado para tanto. Veja, ele não poderia suportar a pressão, mas a águia é o único pássaro que é nascido com esse tipo de pena. Amém. Que pode subir tão alto onde um falcão nem mesmo conseguiria chegar perto. E ele tem olhos, e quanto mais alto você vai, mais distante você pode ver. Aleluia! E que bem me faria subir ali, se ela não tivesse olhos para ver muito distante. Eu quero parar aqui um pouco e quero dizer: que bem faria Deus nos mandar uma mensagem poderosa, uma mensagem restauradora, se isso não mudasse a nossa vida, se isso não transformasse o nosso ser, se isso não nos trouxesse um companheirismo real com Deus, uma vida rendida a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Às vezes eu sou meio mal entendido, meu irmão, mas eu quero dizer para vocês que eu
Não estou aqui para ferir ninguém. Eu simplesmente digo o seguinte: um dia, lá atrás, na minha ignorância, eu joguei futebol. E quando eu jogava lá, eu fazia o meu melhor. Para uma coisa que não vale nada. Para uma coisa que não significa nada. E hoje, Deus me chamou para pregar a sua palavra. Eu não tenho condição. Não. Mas se Ele me chamou, Ele vai me dar condição. Se Ele me chamou, eu quero fazer com tudo que eu tenho. Se Ele me chamou para ser um cristão dessa mensagem, eu quero ser o melhor cristão dessa mensagem. Se Ele me chamou para mim ter um companheirismo com Ele, para mim ter um contato com Ele, para mim ter uma experiência com Ele, eu quero ter essa experiência. Eu quero ter esse encontro. Isso significa muito para mim. E eu creio que significa para vocês também. Parágrafo 61. E esta determinada espécie de águia, quando começa a ficar velha, ela fica tão cansada como a maioria de nós, pessoas velhas, e parece uma crosta sobre sua cabeça. E ela fica tão cansada que não sabe o que fazer. E agora a Bíblia diz que as águias, elas renovam a sua juventude. Então eu estudei sobre essa companheira. E quando ela fica velha e cansada, e aquela crosta sobre a sua cabeça, ela voa tão alto quanto pode, até encontrar uma grande rocha. Ela se assenta ao lado dessa rocha e fica ali. E ela bate a cabeça nessa rocha. O que ela está tentando fazer? Tirar a crosta, toda a crosta. E o sangue escorre de sua cabeça. E ela passa por todo tipo de tortura. Mas enquanto ela puder sentir um pouco de crosta, ela tem que se livrar disso. Então ela bate a cabeça na rocha, simplesmente se mantém batendo até que toda a crosta saia de sua cabeça. Ela não desiste fácil. Assim que toda a crosta saia de sua cabeça, embora sangrando, ferida, ela grita no mais alto de sua voz, ela deixa escapar a pressão. Por quê? Porque assim que toda a crosta sai, então ela renova a sua juventude. Aleluia! Nós vamos olhar aqui uma experiência com Deus, ter um contato com Deus, ter um encontro com Deus. Muitas vezes nos custa coisas que nós amamos, nos custa algo que é difícil de nós deixar. Se nós olharmos para José, ele era um homem muito espiritual. Deus tinha concedido aquilo para ele. Deus tinha dado um dom tremendo para ele. Ele sonhava e ele conseguia interpretar o sonho. O que levou José a ser vendido pelos seus irmãos? O que levou José a ser vendido para os seus irmãos foi o encontro que ele tinha com Deus. Porque havia diferença ali. Havia algo sobrenatural sobre José. Algo que não era natural. E quando ele contava o sonho para os seus irmãos riam, zombavam dele, tinham inveja dele, e por isso lançaram na cova e o venderam. A experiência real de José com Deus ocasionou para ele uma prisão, sem ele ser culpado, sem ele ter culpa nenhuma. Por que você diz isso? Porque ele não concordou com o pecado. Quando a esposa de Potifar quis tentar ele, ele disse: não, eu tive um encontro com Deus. Então, meu irmão, quando eu e você nós temos um encontro com Deus, o pecado pode vir em nossa porta.
Pode, mas nós estamos selados. Aleluia. Porque o profeta disse que quando você está selado por dentro, o inimigo ele fica selado por dentro. Pai celestial. O que muda a vida é uma experiência. Então José vai para a prisão, vai para a prisão. Mas o que tirou ele da prisão e colocou no trono? Glória a Deus. Aleluia. Foi a mesma coisa que o colocou na prisão. A mesma coisa que fez ele ser vendido pelos seus irmãos. O colocou ele assentado no trono. Assentado no trono, governando todo o Egito. Ele foi para o trono porque ele era espiritual. Ele foi para o trono porque ele tinha um contato com Deus. Ele foi para o trono porque ele soube interpretar. Porque Deus deu sabedoria para ele. Oh, meu Deus! O que vai nos levar para o trono, meu irmão? Nós podemos ser açoitados aqui sim. Nós podemos muitas vezes ser presos. Sem merecer nós podemos ser presos. Açoitados, castigados. Por nós não negar essa palavra, não negar esse evangelho. Por quê? Porque eu e você nós tivemos um encontro com Deus. Mas a mesma coisa que vai nos causar perseguição aqui, que vai nos causar injúria, que vai nos causar dano, vai nos levar para o trono. Vai nos colocar sentados no trono do Deus Todo-Poderoso. Os apóstolos, eles caminhavam com Jesus e Jesus ensinou eles, falando por parábolas muitas vezes e depois explicando aos discípulos. Mas um dia, depois de sua ressurreição, ele disse em Lucas 24, se eu não me engano, ele diz: vocês vão a Jerusalém e vocês fiquem lá, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. O que Jesus estava dizendo para eles? Vocês podem estar com medo agora, vocês podem não estar entendendo agora, mas vocês vão a Jerusalém e permaneçam. Permaneça. Permaneça. Por quê? Porque vocês vão ser revestidos de poder. Vocês vão ter um encontro com Deus. Vocês vão ter um encontro real com Deus. Nós vamos ver que depois que eles tiveram um encontro real com Deus, eles não tiveram mais medo. Morte. O que é morte? Pedro disse: eu não sou digno de morrer como meu mestre. Virem-me de cabeça para baixo. Pode fazer o que quiser. Eu tive um encontro com Deus. Meu irmão, que bem faria para nós se nós crêssemos em tudo isso. Se nós lembrássemos agora, nesse momento, que Deus, Ele foi tão tremendo lá atrás, que Ele abriu o mar vermelho. Que Deus foi tão tremendo com um homem sujeito às mesmas paixões que nós, como Elias, as mesmas falhas, as mesmas fraquezas, mas fez fogo descer do céu. Que bem faria para nós isso, nós lembrarmos, se nós crêssemos num Deus de passado, um Deus que fez lá, mas não faz mais. Não, Deus ainda continua sendo o mesmo. E eu quero acrescentar uma coisa aqui agora. Isso partiu de mim. Deus me deu isso agora, eu quero compartilhar com meus irmãos. Deus fez aquilo tudo lá sobre o povo. Oh, meu Deus! O que Ele pode fazer agora no povo? No povo! Dentro de mim e você, repartido. Meu irmão, Deus foi com o nosso profeta a ponto de ressuscitar mortos. Deus foi com o nosso profeta a ponto de um paralítico que está diante dele ali, uma menina vem com uma caixinha de sapato
devemos tomar a palavra e nos encontrarmos com esse Deus poderoso. Glória a Deus. De que maneira nós vamos nos encontrar com Ele? Não no papel. A coluna de fogo, ela não está mais aqui. A coluna de fogo, ela está no povo, fazendo as mesmas coisas. Porque assim como ela foi com Pedro, na porta formosa, ela é contigo. Deus não mudou um tio. Ele ainda continua sendo o mesmo, meus irmãos. Mas o que nós devemos fazer? Nós devemos nos agarrar com o bicho. Eu vou levar para Jacó agora. E vocês vão analisar comigo agora que Jacó, eu ouvi isso numa pregação e eu tirei. E isso é muito bom. Porque se você olhar, Jacó, ele era um homem abençoado. Jacó recebeu a bênção do seu pai. Ele já tinha ganhado a bênção. E quando Esaú entrou e quis falar para ele, não sobrou uma bênçãozinha para mim? Ele disse, não. Eu já abençoei teu irmão. E ele vai ser muito próspero. E ele vai governar, vai ser sobre vocês. Então, Jacó, ele era abençoado. Quando ele teve com Labão, e Labão quis passar a perna nele, de certo modo, até ele enganou, porque ele trabalhou 7 anos pela sua esposa, e Labão deu a outra filha. Então ele trabalhou 14 anos pela esposa que ele amava. Foi enganado de certa forma, mas quando Labão disse, ó, as malhadas vão ser tuas, e a lisa vai ser minha, só nascia malhada. Glória a Deus. Só malhada. Então ele era abençoado. Ele era abençoado. Mas chegou um dia que ele se viu em aperto. E ele disse, meu irmão está vindo contra eu. Eu estou perdido agora. E como é difícil você lutar contra o seu próprio irmão. Ele disse, ele está vindo contra mim agora. Labão de um lado, perseguindo, ele já tinha meio que se acertado com Labão, mas Esaú vinha com tudo para matá-lo. Então ele olhou para sua família e ele começou a pensar assim, meu Deus, esses meninos, essas meninas dependem de mim. Eu tenho que viver. Eu não posso morrer. As minhas mulheres, as minhas 2 mulheres, elas dependem de mim. Os meus servos, as minhas servas, elas dependem de mim. Eu estou sendo muito abençoado. Eu creio no Deus dos profetas, eu creio no Deus de Abraão, eu creio no Deus de meu pai. Eu estou sendo muito abençoado. Mas o que eu devo fazer agora para não morrer? Qual é o requisito para mim não morrer? O requisito para mim não morrer, o requisito para você não morrer é o val de Jacó. Só há uma maneira de eu e você não morrer. É o encontro com Deus. É Peniel. É você dizer, tenho visto o Senhor face a face. Nós temos que ter um encontro com Deus para que nós não viemos morrer. Então Jacó disse, passam vocês. E passou a sua mulher, as 2 mulheres, e passou os seus filhos, e passou tudo, e ele ficou só. Só há uma maneira de um homem ou de uma mulher encontrar Deus. E essa maneira é quando Deus dá uma oportunidade para você se agarrar com o anjo. Porque Deus já tinha marcado o encontro com Jacó. E ele foi espiritual o suficiente para chegar ali e reconhecer o seu dia. Aleluia. Reconhecer o que ele estava vivendo, o que estava passando em sua vida. E quando ele foi colocado em aperto, que ele viu que era um anjo, ele não abandonou. Ele se grudou
ele tinha. E ele disse: eu não te largo enquanto tu não me abençoares. Glória a Deus. Ele já era abençoado. Mas tudo que ele precisava era um encontro com Deus. Porque quando ele voltou do encontro com Deus, por certo as mulheres dele olharam e disseram: mas esse não é mais o meu marido. Os filhos olharam e disseram: mas esse não é mais o meu pai. Os servos olharam e disseram: por certo esse não é mais o meu senhor. Algo aconteceu. Por quê? Por que aconteceu algo? Porque o encontro com Deus, ele muda a vida. Ele muda o caráter, ele muda as ações, ele muda as palavras. Ah, meu Deus! Um encontro real com Deus, ele muda tudo. E com certeza elas olharam e disseram: esse não é mais o meu marido. Algo tem acontecido com ele. E é assim no nosso meio, meu irmão. Quando você tem um encontro real com Deus, a sua mulher olha para você e diz: mas esse não é mais o meu marido. O marido olha para a esposa e diz: essa não é mais a minha esposa. Algo aconteceu. Deus tomou conta daquele ser. O que faz a diferença, meu irmão, é você tomar Deus em sua palavra. Amém. Tomar os requisitos de Deus e ter experiências com Ele. Eu falei um domingo de manhã aqui que nós não temos, nós temos que dar importância para a placa. A placa ela é muito importante. Por que a placa é importante? Porque ela mostra o caminho. Ela mostra o caminho para onde nós devemos ir. Amém. Há uma placa ali, uma cidade, ela dá a direção, ela dá a quilometragem e ela mostra o caminho para você. Mas se você pegar o seu carro e parar diante daquela placa e ficar olhando para ela, você nunca vai chegar na cidade. Você tem que tomar a placa, olhar ela, tantos quilômetros, a direção é essa e eu vou seguir em frente. Amém. E quando você toma seu carro e vai, você chega na cidade. E no espiritual não é diferente. É muito bom nós nos basearmos na experiência do irmão Branco, olharmos para a experiência dele e nos regozijarmos. Isso nos dá estímulo, nos dá motivação, nos eleva o ego. Você olha para aquilo ali: meu Deus, como Deus foi com o homem, a ponto de tal maneira dele ser dessa forma. Eu quero isso para a minha vida. Mas você não pode olhar para a experiência dele e parar. Não! Tenha você própria a sua experiência. Se agarre com a coluna de fogo hoje à noite. Não deixe passar a oportunidade. Amanhã pode ser tarde. O amanhã não existe, meu irmão. O amanhã nunca existiu. Você diz amanhã, mas quando chega amanhã, já é hoje. A oportunidade que Deus deu para mim e para você, ela é única. Se Deus nos deu um anjo, Deus nos deu um mensageiro, Deus nos trouxe a mensagem, porque a mensagem ela sempre vem através do mensageiro. É a hora de nós nos agarrarmos com tudo. Com tudo que nós temos, meus irmãos. E Deus nos dará a vitória. Amém. Eu creio que Deus já tem nos dado a vitória. Amém. Se coloque de pé na mão do Senhor Jesus. Continue em espírito de adoração. Aleluia. Eu tenho certeza que cada um aqui, cada um que está aqui dentro, não está por acaso. Se você está aqui, é porque você quer ter um encontro com Deus. Você quer ter esse encontro com a coluna de fogo. Você quer ter esse encontro para que a sua vida seja mudada.
para que Deus venha morar dentro de nós, de cada um de nós. Eu preciso dessa experiência em minha vida. E eu tenho pedido para Deus, Deus, acrescente experiências em minha vida. E eu sei que esse é o desejo de cada irmão aqui. Mas eu quero dizer para os irmãos que a minha experiência, meus irmãos, ela não depende de você. A tua experiência, meu irmão, ela não depende de mim. A nossa experiência depende de nós mesmos. De nós reconhecermos o dia em que estamos vivendo, a mensagem poderosa que Deus nos enviou, e nós nos colocarmos no altar. No altar, meus irmãos, para que possamos nos agarrar com esse anjo e não deixar a oportunidade que Deus tem nos dado. Por isso eu quero dizer para você, se você busca e se você quer uma experiência real para a tua vida, se você quer um encontro com esse Deus Todo-Poderoso, peça a Ele, porque nada é impossível para Ele, e a promessa já foi dada. A promessa já foi dada para mim e para você. Atos 2,38 diz: arrependei-vos cada um de vós, seja batizado no nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. A promessa já foi dada para eu e você, nós nos encontrarmos com Deus. Nós temos a nossa vida mudada. Muitas vezes nós já fizemos o primeiro passo, isso é muito importante, nós já nos arrependemos. Muitas vezes nós já tomamos o segundo passo. Oh, meu Deus! Nós já nos batizamos no nome do Todo-Poderoso. Nós já carregamos o nome dele no nosso batismo. Mas tem nos faltado a experiência. E ela já foi prometida. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Deus nos prometeu. E agora, meu irmão, se você quiser vir aqui no altar, se você quiser se render a esse Deus, levantar a sua mão para o céu e dizer: Senhor, eu preciso dessa experiência. Senhor, eu necessito da tua graça. Eu necessito do teu Espírito. Enche a minha vida. Aleluia, aleluia. A palavra de Deus, ela nunca vem vazia. Eu estava ali atrás, eu não sabia nem o que falar, mas eu vim confiando. Olha, porque muitas vezes as pessoas tropeçam em palavras, elas não sabem falar muitas vezes direito, mas isso não quer dizer que aquela pessoa ela não teve uma experiência com Deus. Não quer dizer que aquela pessoa ela não teve um encontro com Deus. Deus tem nos ajudado, meus irmãos. Deus tem nos resgatado. Deus tem mudado o nosso ser. Ele está trabalhando em nossa vida de todas as formas. Mas Ele quer eu e você vendido. O encontro com Ele não vem de qualquer maneira. Não adianta, meu irmão, nós sermos duros e empinarmos o nosso nariz e dizermos que nós não precisamos de Deus, não precisamos de uma experiência com Deus. Não, isso não adianta. Não adianta empinarmos o nosso nariz, eu achar que sou alguma coisa, eu falo de mim, prego para mim mesmo, pensar eu sou alguém, eu sou alto, sendo que eu sou totalmente necessitado de Deus. Porque vai chegar uma hora, as minhas forças elas vão findar. Vai chegar uma hora, tudo vai terminar. E nada do que eu tenho, nada do que eu fiz, nada disso foi proveitoso. Vai depender de quem foi a minha companhia. Vai depender se eu tive ou não um encontro com Ele. Vamos orar a Deus. Enquanto isso, se mais alguém quiser vir aqui,
Querido Deus, eterno Pai, eu estou muito agradecido, Senhor, porque apesar de todas as dificuldades, fraquezas, batalhas, o Senhor tem enviado uma mensagem que ela pode levar um homem e uma mulher em um companheirismo real consigo. Ela pode levar um homem e uma mulher a ter um encontro real com o Senhor. Uma mensagem que ela pode mudar uma vida. Ela pode tirar uma prostituta, Senhor, lá do prostíbulo e transformá-la numa santa. Uma mensagem, meu Deus, que pode tirar um bêbado, um drogado, talvez caído aí fora do mundo enganado, e trazer e transformar num filho de Deus, um filho teu, servindo, caminhando contigo, fazendo o que é certo. Oh, meu Deus, qual é o maior milagre se não uma vida mudada? É muito bom, Pai, um paralítico andar. É muito bom, meu Deus, enfermidades serem curadas em nossa frente, nossos olhos presenciarem isso. Mas é muito melhor nós vermos uma vida totalmente transformada, uma vida totalmente mudada. Isso é que nos interessa. Eu te agradeço, meu Deus, por tudo, e agora eu vou orar pelos meus irmãos, Pai, que estão aqui. Oh, meu Deus, me dê condição e também me enche com o teu Espírito Santo nessa hora. Eu preciso do Senhor mais que todo mundo, meu Deus. Eu sou muito necessitado. Eu te agradeço no nome santo e precioso do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Tua presença doce e calma me alegra minha alma, me dá forças pra vencer.
Tu és tudo que eu preciso, és o meu melhor amigo, não quero te entristecer. Mantenha os seus olhos fechados em reverência. Quando eu estou triste, quando não aguento mais, quando dobro os meus joelhos, as lágrimas rolam, as palavras não saem. Ele intercede por mim, Ele vem meu amigo Espírito Santo, vem me ajudar. Espírito Santo, vem Jesus, eu não posso viver sem ti. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, não posso viver sem ti. Espírito Santo, quando não aguento mais, quando dobro os meus joelhos, as lágrimas rolam, as palavras não saem. Vem intercede por mim, vem me consolar, meu amigo Espírito Santo, vem me ajudar. Espírito Santo, levante suas mãos para Ele. Eu não posso viver sem ti.
agradecer pela sua presença. Nós queremos dizer, meu Deus, que muitas vezes nós não nos achamos nem merecedor, Pai, dessa mensagem. Nós não nos achamos, meu Deus, nem mesmo merecedores, Pai, desse privilégio. Pai, muito obrigado pela tua graça. Muito obrigado pela tua mão de misericórdia sobre a nossa vida. Aperfeiçoa a obra que tu tem começado, meu Deus, na minha vida, na vida dos meus irmãos, Pai. Abençoa cada um, que possamos sair daqui melhores, meu Deus. Não para que nós viemos nos engrandecer de alguma coisa, mas para que a tua face, ela apareça, meu Deus, em cada vida. Que o teu Espírito, Senhor, apareça em cada vida, Pai. Para a honra e glória do teu nome, Senhor, nós oramos e já te agradecemos por tudo.